A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor e eu te convido agora a fechar seus olhos e falarmos com Deus, pedindo a Ele orientação para que possamos falar da sua palavra com sabedoria, com instrução vinda do alto e que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um daqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Então feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai querido, graças te damos por teu amor grandioso para conosco, Senhor Deus, porque o Senhor é um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai que sempre olha para os seus filhos com carinho e cuida de cada um de nós. Pai querido, vamos te pedir agora a tua bênção especial para que os nossos corações estejam preparados, prontos para ouvir a tua palavra, que possamos compreender a tua mensagem e praticá-la em nossas vidas, Senhor Deus. Que ela possa fazer sentido aos nossos corações, que ela possa fazer morada em nossos corações e que possamos também transmiti-la a todos aqueles que precisam ouvi-la. É o que nós te pedimos, confiados no teu poder e no teu agir, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para a nossa pequena reflexão de hoje, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler 3 versículos que falam um pouco sobre um momento de relacionamento de Cristo com os seus discípulos, né? Lá em Lucas 22, versículos 24 e 27, diz assim: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, sou entre vós como aquele que serve. Bom, 3 coisas a gente pode destacar de muito importante nesse trecho, dessa passagem. E a primeira delas é que a gente vê um momento em que o ego dos discípulos, a ganância dos discípulos se aflora, né? E a ganância, por ser o maior, o melhor em qualquer coisa, seja na seara profissional, ou seja dentro da igreja, pode levar a contendas, né? No versículo 24 diz: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. A gente sabe que estando ao lado de alguém como Jesus, alguém numa posição alta, numa posição elevada, naturalmente nós passamos a ter 2 tipos de sentimentos. O primeiro é o de querer estar ao lado daquela pessoa o tempo todo, sendo o seu ajudante, o seu braço direito, e recebendo com isso um pouco de glória, um pouco de louvores, um pouco de reconhecimento por aquilo que tem sido feito. E o outro sentimento que nós temos é o de querer estar no lugar daquela pessoa, né? Se nós estamos ao lado do nosso chefe, é claro que a gente vai querer almejar estar na posição dele, e isso é natural do ser humano, querer crescer sempre, né? E o ego dos discípulos ali estava crescendo dessa mesma maneira, né? Eles estavam se sentindo numa posição diferenciada dentro da obra do Senhor, justamente porque eles estavam ao lado daquele que era o rei dos reis, o mestre dos mestres. E a gente tem ali um grupo de pessoas que teve uma reviravolta em sua vida, né? Eram pessoas simples, com profissões simples, alguns pescadores, publicanos, médicos, pessoas que às vezes não sabiam ler, e de repente eles se viram ao lado do Filho de Deus, sendo o braço direito do Senhor. E era óbvio que em algum momento eles iam se questionar sobre qual deles seria o mais importante para Jesus naquele momento. Então o ego dos discípulos acabou crescendo. É natural nesse mundo corrompido pelo pecado que a gente queira, às vezes até passando por cima de algumas coisas, chegar a uma posição diferenciada, uma posição superior. E os discípulos estavam naquele momento tentando descobrir qual deles era o mais importante. Era aquele que teria sido chamado para ser líder da igreja, ou era o discípulo mais amado, era o tesoureiro do grupo, enfim, qual deles seria o maior? Querer ser maior não é problema. O problema é quando isso gera uma contenda e quando nós fazemos isso passando por cima de coisas que não deveríamos, né?
a consequência dessa supervalorização, essa auto-supervalorização, foi a briga entre eles, essa disputa desnecessária. E isso, infelizmente, é o que tem acontecido muito na vida da igreja. A gente observa hoje em dia, em muitas igrejas, no meio do povo de Deus, pessoas que querem estar numa posição que não lhe é devida, né? Almejando uma posição que não lhe é devida, às vezes que Deus não preparou para essa pessoa, mas simplesmente porque o nosso ego se aflora e nós queremos estar ao lado dos líderes ou até mesmo no lugar desses líderes. E isso é perigoso, porque na vida cristã nós temos que entender que a nossa posição é onde Deus quer que estejamos. E Ele sempre nos avisa sobre o que devemos fazer ou onde devemos estar trabalhando na obra do Senhor, né? Não podemos agir na vida cristã da mesma maneira como a gente age na vida profissional em todos os seus aspectos, né? Você pode almejar um cargo melhor na sua empresa? É claro que pode se esforçar para isso. Mas estar num cargo da igreja ou estar numa posição de destaque na igreja, isso não é por nosso trabalho ou por nosso merecimento, mas é a vontade de Deus se manifestando. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas para que a gente não possa acabar gerando contendas desnecessárias dentro do corpo de Cristo, tá? Uma frase bem legal de um filósofo chamado Rodrigo Domit diz que o ego vai te levar longe e vai te deixar lá sozinho. Não se deixem levar pelo ego, porque a consequência sempre é negativa para o cristão. Uma outra coisa interessante sobre esse texto é que Cristo, ele nos chama, assim como chamou aqueles discípulos, para uma vida diferente, né? Ele diz assim no versículo 24 ainda: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O convite que Cristo nos faz é para uma vida totalmente diferente, uma vida onde a gente não almeja ser o melhor e o maior no reino dos céus, né? Não é como vivem os gentios e seus líderes, mas ele nos convida para olhar para o próximo com um olhar diferente, para olhar para o próximo assim como nós olhamos para nós mesmos. Afinal de contas, ele nos manda amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E se conseguimos ver que o próximo é igual a nós, que nós não somos melhores do que ninguém, todas as outras coisas que nós deveríamos fazer acontecerão naturalmente. Nós vamos amar ao próximo, nós vamos respeitá-lo, não vamos matar, não vamos adulterar, não vamos cometer nenhum tipo de pecado contra o próximo, porque nós o vemos como igual e o amamos assim como nos amamos também, né? Ele nos ensina a fazer diferença entre as pessoas, não fazer diferença entre as pessoas, né? E não usarmos das nossas posições, da nossa hierarquia, para subjugar alguém. Mas ele nos convida a ver todos como iguais e a nos subjugarmos dentro da nossa posição, para que estejamos em pé de igualdade com todos os outros, né? Deus não faz acepção de pessoas e nós também não podemos fazer, né? A gente precisa entender que o caminho que a gente deve seguir para ser o maior no reino dos céus começa pela busca em ser o menor de todos. Então, quer ser o melhor, quer ser o maior, então seja o menor e abra espaço para que quem apareça seja Deus e não você, tá? Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Jesus ele dá para a gente o melhor exemplo, né? Ele não simplesmente fala faça, mas ele diz faça do jeito que eu estou fazendo. Isso é o legal de Jesus. Ele não é aquele tipo de mestre, aquele tipo de líder que apenas diz para fazer, mas ele primeiro mostra como se faz. Ele é quem puxa, ele é o exemplo a ser seguido. E aqui no versículo 27 diz assim: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Olha o que ele está dizendo, olha, entre vocês que estão discutindo quem é o maior ou é o menor, eu, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o Messias que vim para salvar vocês, sou como aquele que serve a cada um de vocês, sou o menor dentre vocês. Eu me coloco como alguém que é pequeno, como alguém que é menor, para que o Pai apareça. Isso é um tapa sem mão na cara dos discípulos, né? Porque eles estavam brigando justamente para saber quem era o maior dentre eles. E Jesus fala, não, eu mesmo sou o menor. Eu vim para servir vocês. Isso é um ensinamento grandioso. Então, Jesus ele
não faz apenas nesse momento esse ensinamento, né? Ele ensina em diversos momentos diferentes ao longo da sua jornada, né? Ao longo do seu ministério, que ele veio para servir e que ele era o menor de todos. Ele veio para mostrar que nós devemos nos humilhar para que Deus finalmente apareça em nós, né? E a gente vê alguns exemplos disso na caminhada de Jesus. Por exemplo, lá em João 13, diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus lava os pés dos discípulos como um exemplo de que ele veio para servir também. Que ele não deve ser adorado, mas que todos nós devemos seguir aquele exemplo de servir ao próximo e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É mais uma forma de Jesus ensinar com o exemplo, com atitudes, aquilo que nós devemos fazer. Tá? Lá em Marcos 14, também diz assim: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, o partiu e lhes deu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus serve o pão na ceia. Ele não fica lá na mordomia, aguardando, esperando para que ele fosse servido, mas ele toma a atitude de servir. Numa condição normal, qualquer um pensaria que isso é um absurdo, que Jesus não deveria lavar os pés dos discípulos e que não deveria servir o pão numa ceia, mas que Jesus deveria ter os pés lavados e deveria ser servido dentro de uma ceia. Mas Jesus mostra totalmente o contrário. Ele quebra toda a arrogância, todo o ego, toda a vontade de ser maior com a atitude humilde de um servo, de alguém que veio para morrer pela humanidade. Lá em João 14 ainda também diz: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. O próprio Jesus se colocando como servo do Senhor, para mostrar: olha, eu estou aqui embaixo, eu sou como vocês, eu vim como servo, eu estou como servo, e vocês devem agir exatamente da mesma maneira como eu estou agindo aqui. Então Jesus dá esse exemplo com ações, com atitudes. E nós nunca podemos dizer que somos humildes, que somos pessoas simples, que somos menores do que os outros, se na verdade as nossas ações mostram completamente diferente, mostram o oposto disso. Nós não podemos ser hipócritas de falar que somos humildes, mas agirmos com arrogância com o nosso irmão, com aquele que está num posto hierárquico dentro da igreja, numa posição menor do que a nossa. Devemos lembrar que Deus nos colocou ali e que isso é um posto que Ele pode dar a qualquer outro que Ele quiser capacitar. É temporário. Assim como Ele nos colocou numa determinada posição, Ele pode nos tirar. Então nunca devemos agir de forma soberba, de forma arrogante, colocar o nosso ego acima de todas as coisas. Porque quanto mais alto nos colocarmos, maior pode ser o tombo que vamos levar. Então temos sempre que pensar com humildade de coração e tentar buscar sempre o caminho para ser o menor no trabalho de Deus, agindo, em obediência ao Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor mandar, mas sem pensar em ser o maior, sem pensar em ser o melhor dentro do reino dos céus, porque buscando esse caminho de ser o menor, aí sim nós vamos alcançar a glória maior que está no reino dos céus. Em Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Que essa mensagem fique no seu coração, que esse versículo fique gravado no seu coração, para que possa sempre te lembrar, na hora de agir, como uma pessoa que busca ser o menor, que busca ser humilde, que busca tratar os demais em pé de igualdade, com seriedade, com respeito e principalmente com amor. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele permita que essa reflexão fique em nossos corações e que possamos, a partir de hoje, buscar ser pessoas mais humildes, mais responsáveis, mais atenciosas com os outros, sabendo que a nossa posição aqui é como servo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.